Um outro assunto polêmico agora no Morning Show, olha só. Vejam só a pergunta que o deputado Eduardo Bolsonaro fez ontem na sua conta no Twitter, aspas aí. Por que o brutal assassinato do menino Juan pela sua mãe segue sendo abafado? Paulinha, você responde isso aí. Qual é esse caso? Olha, até bom a gente estar falando sobre isso hoje, Edgar, porque faz um tempo que as pessoas me mandam no Twitter por que é que não estamos falando desse caso no Morning Show, por que é que não falamos desse caso no Morning Show. É bom esclarecer que não é a gente que faz a pauta, a gente fala sobre os casos que são apresentados para a gente falar no Morning Show. E hoje chegou o dia de falar desse caso horroroso de duas mulheres acusadas de matar, esfaqueando uma criança de 9 anos, filho de uma dessas mulheres. Rosana Aure da Silva Cândido e também a Cacila Priscila Santiago Damasceno Pessoa. O menino era filho de uma dessas mulheres, da Rosana. É uma história muito horrorosa, Edgar, que aconteceu no final de maio, dia 31. Elas mataram esse menino a facadas, desfiguraram o rosto dessa criança, aparentemente na frente da irmã, que é filha da outra mulher. Então parece que essa menina de 8 anos viu e inclusive ajudou a polícia a entender o caso. Essa criança foi esquartejada, Edgar. Eles tentaram colocar partes do corpo numa churrasqueira. É uma história muito horrorosa, né? Até quando as pessoas me questionavam aqui na internet, eu falei, é um crime horroroso. Não sei nem exatamente o que dizer que possa ser diferente do que qualquer pessoa pense a respeito. Existe um dado que também foi dito de que elas teriam amputado o pênis desse garoto 1 ano atrás, porque no que diz aqui, ele queria ser menina, ou elas queriam que ele fosse menina, não ficou muito claro. Eu já li aqui algumas versões e não fica muito claro. Então, elas amputaram o pênis desse garoto. Esses são os dados estarrecedores de um crime hediondo e horroroso cometido por essas duas mulheres que configuravam um casal. E o Eduardo Bolsonaro colocou um vídeo no Twitter dele, fez esse questionamento a respeito da grande mídia, mas também relacionou isso a o que ele chama de ideologia de gênero. Vamos conferir um trecho do vídeo de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PSL. E esse caso do menino Juan, ele é justamente não divulgado, por quê? Porque se você puxar um pouquinho, se você raciocinar um pouquinho, você vai conseguir conectar, né, esse caso à ideologia de gênero. Ou será que essa amputação do pênis dessa criança, será que não dá para conectar com nenhum projeto de lei da deputada Érica Cocai ou do deputado Jean Willis? Então é importante ressaltar que a Érica Cocai e o Jean Willis, eles são autores de uma proposta que estabelece o direito à identidade de gênero definida como a vivência interna e individual das pessoas, tal como cada um sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. A Érica respondeu ao que disse o Eduardo, disse o seguinte, não consigo entender a relação, o meu projeto não se refere a crianças, o que ele falou é um absurdo, ou é má fé ou é ignorância, mas no caso dele seguramente são os dois. É uma profunda estupidez fazer esse tipo de relação, ele busca confundir e usa a lógica da mentira para exacerbar a cultura de ódio contra a população LGBT. Ao contrário do que ele diz, o projeto busca assegurar um direito das pessoas trans de poderem exercer socialmente a sua identidade. É só uma demonstração da profunda LGBTfobia e leviandade desse deputado, chega a ser criminoso, Edgar. Vamos lá, vamos falar. Vocês podem estabelecer esse debate aqui, mas primeira coisa que eu apontaria assim, é associar a relação entre o perfil das companheiras aí que assassinaram a menina com a morte. Existe gente mau caráter criminosa. Ser lésbica não equivale a nada de negativo. Que lança mão de atrocidades. Não dá nem para dizer o que essas figuras, essas criaturas fizeram com esse menino. É um horror, nem no pior filme de terror, nenhum filme conseguiu retratar o que elas fizeram na vida real. Isso não é porque elas são lésbicas, ou associar uma coisa a outra me parece uma forçação de barra para quem quer jogar aí uma fumaça no debate. Eu acho assim, o caso ele foi sim divulgado
pela mídia, não existe só o Morning Show também, né? Existem outros programas. Inclusive aqui na Jovem Pan, o Felipe Moura comentou no Pingos Se as pessoas cobraram a Paulinha de dar notícia porque elas viram essa notícia em outros portais, em outras rádios, na televisão, né? A mídia divulgou. Agora a mídia também não tem o poder de obrigar uma comoção pública, assim como ele falou nos casos ali da Suzana, dos Dadona, que vejam só, são casos que já passaram tanto tempo e ainda se lembram deles, né? Tem outros que acabam realmente não tendo a devida repercussão necessária, mas isso não é a mídia que impõe, isso é a própria sociedade que acaba impondo. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro poderia, na verdade, perguntar para o pai dele por que ele não se comove com alguns casos, como do 80 tiros, e se comove com outros como do MC Reaça, que aí sim é uma dúvida, uma pergunta que a gente deveria ter respostas, né? Tem razão, Vini. Antes de mais nada, vamos lá então, eu vou fazer aquele movimento de neurolinguística que repete várias vezes a mesma frase, para que fique clara a minha opinião, e ainda assim vai ter quem interprete mal a minha opinião, assim. Mas já que as pessoas esperam que a gente vá à nossa sacada às 5 da tarde, todos os dias, e dê uma opinião sobre todos os fatos que acontecem no Brasil, aqui vai a minha opinião sobre esse fato para todo mundo que cobrou. É um absurdo que essa criança tenha sido morta. É um absurdo que essa criança tenha sido morta. Essas mulheres são criminosas. Essas mulheres são criminosas. Gente, não tem opinião para se dar sobre um assassinato cruel e frio. Pelo amor de Deus. É óbvio que o que aconteceu é um absurdo, é criminoso, é hediondo. Não tem que se falar sobre o assunto no sentido de se dar opinião. É crime. O que é crime não é passível de opinião. Mataram uma criança da maneira mais cruel possível. Pelo amor de Deus. Dito isso, vamos agora responder ao senhor Eduardo Bolsonaro. Já que ele falou de ligar os pontos, eu acho que ele podia ligar os pontos dando um Google, assim, porque um rápido Google sobre o caso aqui me fez achar registros do G1, do R7, do Diário do Amazonas, da Folha de São Paulo e de vários outros veículos. Portanto, todos noticiaram. Muita gente também pode se questionar por que, afinal de contas, não noticiaram então que elas eram um casal de lésbicas. Vários desses veículos dão como título casal de lésbicas. Mas olha que curioso, quando um casal de hétero mata alguém, ninguém diz que um casal hétero matou alguém, não é mesmo? Por que será que essa distinção só é feita no caso de um casal homossexual? Será que não tem uma agenda política por trás disso para tentar dizer que todo criminoso, ou melhor, todo homossexual tem uma falha de caráter? Ou é criminoso? Não sei. Tô trazendo essa pergunta aí para você refletir em casa. Tá? Fefito, vê se você... Eu vou crescer um pouco a discussão aqui com um post que fez o Bochecha no Twitter. Ele disse o seguinte, uma mãe lésbica e sua parceira esquartejaram um menino porque queriam que ele fosse menina. Cortaram o pênis da criança e assassinaram-na. Não vi nenhum ativista das causas LGBTS nem artistas se pronunciarem com veemência de costume. Partidos políticos de causas próprias. Tô fora. Pois você acabou de ver, Bochecha, e sinceramente a gente vive num país tão cheio de problema, que se a gente for parar pra se manifestar sobre todo e qualquer crime, a gente não vai fazer outra coisa da vida, não é mesmo? Agora, se manifestar sobre um crime que especificamente você quer transformar em agenda política é outra coisa. Mas aí, Bochecha, te dou a dica e dou a dica junto pra um monte de gente aí no Twitter que fica falando do caso Juan. Eu não vi vocês, por exemplo, reclamando quando em janeiro uma criança de 3 anos foi morta e enterrada pela própria mãe na cidade de Cruzeiro. Eu não vi. Vocês querem comentar mais notícia? Por que vocês também não comentam quando em 22 de março a polícia descobriu que uma criança de 7 anos foi assassinada em Camaçari, na Bahia, pelo padrasto amando da mãe, da própria mãe. Ela era hétero nesse caso, né? Não era relevante. Tá bom. Por que vocês também não comentam sobre a mãe do bebê que foi presa na cidade de Colombo porque ela guardou o corpo dele num guarda-roupa, tão assustador quanto, não é mesmo? Também não vi nenhuma comoção sobre esse caso. Ou por que será que vocês também não comentam sobre o corpo de um recém-nascido que foi encontrado embaixo de uma ponte em Montes Claros agora, no 6 de março? Também um pouco recente isso, ou quiçá da criança de 9 anos que presenciou o estupro da mãe e o assassinato do pai, agora em junho, no dia 8. Pois é. Ninguém se manifestou sobre esses crimes. É tão curioso que vocês queiram que a gente se manifeste sobre um crime específico, porque ele envolve a orientação sexual dos assassinos, e vocês não manifestem repúdio sobre todos os outros. Então, a partir de agora, vamos se manifestar sobre todos os outros crimes. Repetindo, só por caso de alguém achar que eu tô defendendo o criminoso. O assassinato é bárbaro, é hediondo. Elas merecem apodrecer na cadeia.
Eu acho a polêmica muito justificável, porque o silêncio da mídia e da militância, de fato, ele foi chocante. Eu acredito piamente que essa matéria não foi repercutida como crimes análogos, por exemplo, o caso Nardoni, por causa, sim, da cultura do politicamente correto que impera na grande imprensa brasileira. Dentro da lógica do vitimismo estrutural, que vai prevalecer não só na mídia, mas também na academia, nos meios culturais, é impróprio você mostrar membros de minorias sociais oprimidas ou supostamente oprimidas como opressoras, como agressoras. Isso é um fato. Para usar uma máxima aí repercutida pelo nosso chefe de jornalismo, que a Paulinha trouxe, o Felipe Moura Brasil, nos Pingos nos Is, abre aspas, gays só morrem, nunca matam. Qual que é a narrativa? Minoria é oprimida e morre. Maioria é opressora e mata. Outro exemplo, agora invertendo a polaridade. Cristãos só matam, nunca morrem. Né? A gente não pode esquecer os comentários perniciosos da esquerda americana sobre o massacre de cristãos no Sri Lanka. Vamos lembrar que tanto Obama quanto Hillary Clinton lamentaram a morte de, abre aspas, adoradores da Páscoa. Ou seja, eles se recusam ativamente a usar o termo cristão para não vitimizá-los. Essa é a lógica binária e maniqueísta do progressismo esquerdista, que é o herdeiro político do comunismo, por sua vez fundado na luta de classes. Deixa eu só para concluir, Edgar, porque assim, ao invés da luta de classes marxista, o que a gente tem aqui no progressismo é política identitária. Você separa as pessoas por rótulos sociais baseados no quê? Em etnia, sexualidade. Então, ou você é de um grupo vitimizado, ou você é de um grupo vilanizado. Ou você é oprimido, ou você é opressor. E aqui, só para fechar o raciocínio, é aquela história, né? 4 patas bom, 2 patas ruins. Eu recomendo aí ao ouvinte da PAN que leia A Revolução dos Bichos, do George Orwell, para entender essas narrativas hegemônicas, esses discursos totalitários, que servem aí, às vezes, à esquerda, às vezes à direita, para a gente não ficar nesse tipo de situação em que uma matéria não é repercutida porque ela não agrada a determinada agenda política. Você acha que no Morning ela não foi repercutida porque ela não agrada a uma determinada agenda, Caio? Você sabe como é feita a pauta aqui? No caso, essa notícia não repercutiu aqui porque a gente evita ao máximo. A gente não é um jornal policial, né? O Morning Show não se dispõe a ser um jornal policial. Mas não eu acho isso. que foi um erro a gente não ter repercutido, até porque eu lembro de ter feito... Se você acha que foi um erro, você poderia ter sugerido essa pauta em algum momento, que não aconteceu também. Eu evito interferir no trabalho dos meus colegas, você sabe disso. Repercussão e isso não tem a ver, esses tipos de crime bárbaros acontecem diariamente no Brasil, infelizmente, tá? Eles acontecem diariamente no Brasil. Você tem que pensar num editorial. Gente, o Jornal do Datena muito provavelmente acompanhou no passo a passo o que aconteceu nesse crime. Esse crime, em especial, não foi escolhido para ser tratado aqui, não por causa de uma agenda. E hoje ele foi escolhido, por quê? Porque houve aí essa fala de um deputado. É por isso que ele foi escolhido para ser falado hoje. Mas não é estranho que um crime mais bárbaro, como foi o caso desse crime... Eu não acho estranho, eu acho que tem muito crime no Brasil, Caio. Se todo dia a gente olhar, a gente vai trazer crime aqui. Mas em relação, por exemplo, ao caso Nardoni, que eu trouxe aqui à baila, né? Pode acontecer também. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é infinitamente mais grave, né? A partir da percepção que todo crime é muito grave. Esse e vários outros que acontecem diariamente no Brasil e que não são falados aqui no Morning Show, porque não é a proposta do programa. O caso Nardoni, ele ganhou uma visibilidade, por exemplo, nacional, né? Ele virou um caso de visibilidade nacional e por isso ele virou primeira página de jornal e por isso ele veio pra cá. Mas a mídia trouxe, a mídia fez isso, a grande mídia, né? Tô falando de a gente é grande mídia, tá? Só pra te avisar, Caio, não se esqueça. A gente tá repercutindo hoje porque está ganhando uma outra relevância esse caso, não só pelo quão horroroso ele é, como tantos outros que acontecem diariamente. O que eu acho, assim, a minha pergunta é o seguinte, a partir da percepção que você traz, na visão que você colocou pra gente, Caio, o que nós fazemos, qual que é o nosso papel diante disso? É nos juntar a um político que vê uma conotação ideológica num assassinato brutal como esse? Ou é dar o nosso testemunho com relação ao que a gente acredita e percebe a respeito daquilo? Será que a gente não embarca num discurso que está ali no âmbito político, feito por um deputado que está no poder,
em detrimento de um entendimento um pouco mais real das coisas? Mas eu não corroborei a fala do Eduardo Bolsonaro, em nenhum momento eu fiz nenhuma associação, qualquer associação entre a sexualidade... Não, entre a sexualidade e a orientação sexual das agressoras com o crime em si. O que eu discuti foi eu fiz uma crítica à repercussão na mídia. Aliás, eu nem entrei no mérito das declarações dele, porque eu acho que eu não acho que esses crimes estão relacionados à ideologia de gênero ou orientação sexual ou identidade de gênero das agressoras. Que bom que você disse isso. Peraí, não, mas o ponto que você traz é exatamente o ponto dele. O ponto do Eduardo Bolsonaro é assim, a quem interessa não repercutir isso? Não, mas nesse ponto eu concordo com ele. É o que você está dizendo, é o que você está falando. Mas entre o rol de possibilidades é possível que eu concorde e discorde de algumas coisas. Gente, a mídia, ela é formada por Illuminatis gays. Todo mundo para, senta e decide que determinadas notícias, porque envolvem homossexuais ou certas orientações sexuais, elas não são noticiadas. Sim. Pelo amor de Deus. Essa notícia foi noticiada, como eu mesmo mostrei aqui, vários sites que noticiaram, acabei de citar. Se ela não ganhou tração, se ela não repercutiu, porque ela não foi clicada o suficiente, porque não vamos esquecer que o jornalismo também vive de cliques, e também vive de audiência, e também vive de repercussão. Ela não ganhou tração basicamente porque ela não demonstrou, não despertou o mesmo interesse do que outras. Isso significa que o crime é menos bárbaro? Pelo amor de Deus, não. O crime é bárbaro, ele é horroroso, ele é nojento, ele é desagulhar qualquer estômago. Mas crimes bárbaros acontecem todos os dias. O que se questiona aqui é o uso político de um crime bárbaro para atacar determinadas categorias. Aliás, não ajuda em nada quando a gente tenta simplificar as coisas dizendo que cristãos são maus, ou que heterossexuais são maus, ou que homossexuais são bons. Porque a gente esquece... Um segundo só, Edson, eu tô concluindo. Porque a gente esquece o ponto mais simples de tudo. Existem pessoas boas e ruins dentro de toda e qualquer categoria. Existem cristãos bons e cristãos ruins. Existem gays bons e gays ruins. Existem héteros bons e héteros ruins. E isso é tão óbvio que eu não tô acreditando que eu tô falando em 2019 na rádio. Esse é um tema que eu queria te perguntar diretamente. A politização de uma atrocidade como essa. Essa é a questão. Que talvez caiba lá o deputado eleito por São Paulo, babá. Mas cabe a nós tomar esse partido, corroborar uma afirmação de que, olha, a quem interessa isso. Eu não sei, essa questão que eu faço, essa reflexão que eu coloco aqui. Se fosse para matar em uma frase, eu acho que a repercussão é politizada e eu estou acompanhando, inclusive, o entendimento do nosso chefe de jornalismo. Ele identificou essa narrativa, né? Mas isso jamais associado ao ato criminoso em si, mas sim a repercussão que setores da mídia dão, porque existe um gargalo aí, né, para você amplificar esse assunto. Se a Globo não fala sobre o assunto, a repercussão dele é menor, ponto final. Perfeito, eu tô com você aí nessa história. Só lembraria o seguinte, com todo respeito ao nosso chefe de jornalismo aqui, mas antes de qualquer coisa, venha o que você, pessoalmente, como ser indivíduo, pensa das coisas, né?